Sabe, amados, a palavra de Deus diz que quando Jesus fosse levantado na cruz, Ele atrairia muitos a Ele. Você foi atraído à cruz não pelo que você é, pela sua culpa ou pelo que você fez, mas você foi atraído pelo amor. O amor de Deus te atraiu. E a Bíblia diz que salvação foi providenciada. Nós somos resgatados, puxados do inferno. E sabe, meu irmão, você precisa ter autoridade nisso. Saber quem você é em Cristo. E o que está acontecendo aqui, não fica, você que está nos visitando, não fica escandalizado, só fica quieto. E eu sei que o Espírito está te tocando aí onde você está, porque não é conhecimento humano, não é o discernimento humano, mas é que o Espírito deseja fazer nesta noite. Meu irmão, eu sei que tem pessoas aqui que Deus está dando livramento de coisas que você vai decidir. E Deus está disponível, Deus está disponibilizando para você, pelo Espírito, discernimento em coisas que você vai fazer. Sabe, você precisa ser usado em Deus. Porque hoje à noite celebramos a morte e a ressurreição. Foi um preço tão alto que foi pago para que você hoje fosse livre, salvo. Salvação significa libertação, provisão. Você foi retirado das trevas, a dívida que era contra você foi paga. Sabe, quando o diabo vier com preocupação, com medo, com doença, você seja ousado em Deus para dizer: diabo, chega, já foi pago, não é por você, é por Ele. Aleluia. Diga: por Ele, É por Ele. é para Ele, Para Ele. é tudo para Ele. Aleluia. Obrigado ao grupo de louvor. Aleluia. Que unção maravilhosa. Aleluia. Deus me trouxe uma palavra, não sei se vai dar tempo de ministrar, porque havia unção aqui. Há uma unção, né? Diga: há uma unção. Sabe, a unção a gente não entende. Não quero entender com o seu pensamento natural, como se move. Eu não fiz a mínima programação. Eu estava ali e na adoração, pelo Espírito, né, Deus nos mostra algumas coisas. Nós precisamos, amados, ter sensibilidade e cuidado. Amém? Aleluia. Diga: Deus me promove. Sabe, você saiu de uma situação de pecado e foi agora de trevas e foi para uma situação de luz. Diga: eu fui promovido. Amém? E essa promoção, ela continua a cada dia. Não é só a salvação. Deus tem muito mais para nós. Diga: Deus tem muito mais. Deus tem uma vida plena aqui nesta terra. Temos a salvação garantida quando aceitamos Jesus. Mas também aqui nesta terra existe uma vida que Deus quer nos proporcionar. Não viver de qualquer jeito. Amém? Mas eu quero compartilhar com você duas passagens, na verdade 3 passagens bíblicas. Eu quero que você acompanhe na sua Bíblia aí. Amém? Porque é a palavra de Deus e não sou eu que estou falando. E eu não quero de nenhuma forma que você entenda ou até usar palavras que não estão na Bíblia. Por isso que eu sempre te peço acompanhar na Bíblia. Amém? Às vezes a gente já sabe o versículo decorado, mas é bom a gente estar com a nossa Bíblia, porque a gente pode cair no erro, né, de querer acrescentar ou tirar alguma coisa. Amém? Abra comigo lá em 1 Pedro, capítulo 5, versículo 6. 1 Pedro, capítulo 5, versículo 6. Eu vou logo dizer quais são os versículos. Lucas 14, 11 e Tiago 4 e 6. Então, 1 Pedro 5, versículo 6 diz: sendo assim, humilhai-vos sobre a poderosa mão de Deus, para que Ele vos exalte no tempo certo. Amém?
Então Deus está falando aqui, através do apóstolo Pedro, para a igreja já salva, a igreja que já seguindo a Jesus, mas ele diz para que ele vos exalte no tempo certo. Então existe uma exaltação que Deus vai fazendo na nossa vida a cada dia. E a Bíblia diz que é no tempo certo, diga no tempo certo. Amém? Vamos lá para Lucas 14, 11. Ele diz, portanto, todo o que se promove será envergonhado, mas o que a si mesmo se humilha receberá exaltação. Amém? Receberá promoção. Diga, a minha promoção vem de Deus. Amém? O homem pode até promover da forma dele. Eu estou falando da igreja, de você. Mas a nossa promoção vem de Deus. Amém? Tiago, capítulo 4, versículo 6, ele diz, antes, ele dá maior graça, pelo que diz, Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Amém? Então, nessas 3 passagens, a gente vê claramente que Deus é quem nos promove. É Deus quem promove o nosso crescimento. É Deus quem promove a nossa vida. Amém? Mas tem uma palavra aqui que ela é comum em todos eles, que é a palavra humilhai-vos sobre a poderosa mão de Deus. Humilhai-vos, né? Aquele que se humilha será exaltado. E ele diz que sujeitai-vos, portanto, a Deus. Amém? Então, amados, há uma necessidade da gente entender que a nossa promoção vem de Deus, mas precisamos nos sujeitar a Ele. Amém? Mas sabe que há uma condição de vida que Deus já proporcionou para mim e para você. Amém? Então, Deus nos criou com um propósito. Diga, Deus me criou com um propósito. A Bíblia diz, lá no Salmo 139, que ainda quando eu estava no ventre da minha mãe, a substância ainda informe, Deus já tinha estabelecido todos os meus dias. Amém? E eu creio que Deus não estabeleceu os meus dias e os seus dias de fracasso, de derrota. Você crê assim? Você está aqui, meu irmão? Vamos interagir um pouquinho? Amém? Então, no Salmo 139, ele diz que a substância ainda informa você, na formação, Deus já tinha estabelecido todos os seus dias, ou seja, Deus já tinha projetado todos os teus dias. E eu acredito, né, pela palavra, que o que Deus projetou para mim e para você foi algo bom. Foi um projeto de sucesso. Diga, eu sou um projeto de sucesso. Diga, Deus não me criou para o fracasso. Amém? Deus te criou para ser um sucesso. Nós não estamos aqui falando do evangelho, amados, de autoajuda, não estamos aqui falando do, como dizem por aí, o evangelho gospel, né? Nós estamos falando da palavra. Isso não implica que a gente não vai ter desafios, isso não implica que a gente não vai ter oposição, mas a Bíblia diz que nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus, e Deus criou um projeto nosso desde antes de eu nascer. Meu amado, isso é tremendo. Eu não sei como te explicar, a nossa mente humana não sabe, mas Deus, como soberano, Ele já sabe e Ele conhece você e existe um projeto para a tua vida. Então, existe uma promoção de Deus para a tua vida. Mas é algo que eu estava estudando, não é? E algo me veio. Se Deus é quem nos promove, porque muitas vezes nós estamos vivendo uma vida aquém do que Deus projetou. Porque estamos vivendo muitas vezes uma vida, vou até usar um termo mais forte, mas não me entenda mal. Estamos vivendo uma vida miserável em relação ao que Deus promoveu. Em que relação ao que Jesus nos promoveu. Por que estamos vivendo assim? E sabe, eu até anotei aqui, diz o seguinte: Deus é quem promove, quem exalta o homem, mas não é Deus quem decide se você será ou não exaltado.
Não é Deus quem decide se é você ou não, se é você que será promovido ou não. Ficou quieto? Depende de quem. Quem é que decide? Diga, eu. Ah, pastor, e é assim? Ah, então eu quero. Mas veja, ele diz lá em 1 Pedro, sendo assim, humilhai-vos sob a poderosa mão de Deus, para que ele vos exalte. Então existe um plano de promoção para você, existe um plano de vida, um projeto de vida para você, que ele criou desde o princípio. Mas sou eu e você que decidimos se andamos nesse projeto ou não. Amém? Sou eu e você que decidimos se vamos ser bem-sucedidos ou não. E o diabo tem feito muita gente pensar o contrário, que Deus escolhe quem vai promover ou não. Os queridinhos de Deus. Eu quero dizer, meu amado, que Deus não te ama mais hoje do que quando você não era filho dele. Amém? Nada que você fizer aqui hoje vai aumentar o amor de Deus por você. Porque nós somos condicionados a entender que é pelo que a gente faz, que é por obras. Mas nada do que eu fizer vai aumentar o amor de Deus, porque Ele já me ama com o amor dEle. E o amor de Deus não tem medida. Amém? A Bíblia diz que Ele nos amou de uma tal maneira que deu o Seu Filho. Então, veja, Ele nos amou quando nós ainda éramos pecadores, quando nós estávamos condenados, Ele nos amou. Então isso implica que Deus não vai te amar mais, o que você fizer Ele não vai te amar mais. Ele já te amou. E esse amor, ele não é condicionado a um verbo do passado. Quando ele diz que Ele amou, é porque esse amor é plenitude. Amém? Então, amados, não deixe o diabo colocar na tua cabeça que fulano ou beltrano é preferido, nasceu com destino para ter o sucesso. Não, meu irmão, todos nós temos um projeto de sucesso estabelecido por Deus. E mais uma vez eu digo, eu não estou pregando aqui evangelho de autoajuda, para você se levantar hoje, sair daqui animado, e amanhã, diante de uma circunstância, você está de cabeça baixa. Não. Eu estou te trazendo a palavra, instruções na palavra para você e para mim. Porque eu quero te dizer, meu irmão, muitas vezes eu acordo e vem aquele pensamento, dizendo que não vai dar certo, que eu não posso, que eu não tenho condições de algumas coisas. Mas sabe, nós precisamos começar a declarar aquilo que nós já somos. Não só na igreja, quando a gente diz, diga assim, meu irmão, faça isso, diga eu sou vencedor, mas precisamos todos os dias estar falando as circunstâncias, falando a situação, porque por trás dessa circunstância, dessa situação, a gente sabe quem é que está. Existe uma influência, porque Jesus falou as coisas. Jesus deu exemplo, ele disse, se você disser a este monte, ergue-te, lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crer que se fará o que diz, assim será. Ou seja, existe um falar. Amém? Existe um falar para qualquer situação. Então, quando o pensamento vem, amados, o pensamento de morte, o pensamento de derrota, o pensamento de tristeza, um pensamento que não vai dar certo, você precisa se levantar e muitas vezes falar. Abrir sua boca e dizer, não tem espaço na minha vida a derrota. Eu sou vencedor, porque Jesus já venceu por mim. Vai dar certo. E aparentemente tudo dando errado, mas você vai dar certo, porque o maior está comigo. Amém? Aleluia. Deixa eu dizer uma coisa, o que é que a Bíblia diz a teu respeito? Tem alguns versículos chaves que a gente tem, mas eu quero citar apenas 2 versículos. Um está lá no Salmo 139, que eu já falei, mas
Você abre a sua Bíblia comigo no Salmo 139. Esse salmo, para mim, é um salmo de mesa de cabeceira, como se diz. Eu sempre estou lendo esse salmo, meditando nele, porque ele, meu Deus, é tremendo demais. Amém? A palavra de Deus toda, na verdade, é tremenda, né? Mas esse salmo diz aqui no Salmo 139, 14: graças te dou, visto que por modo assombrosamente maravilhoso me formaste. As tuas obras são admiráveis e a minha alma o sabe muito bem. Diga, minha alma sabe. Mas ela quer dizer para você que não sabe. Ou ela se esqueceu, né? Porque a alma tem aquelas coisas, dá aquela amnésia para as coisas de Deus, mas para preocupação, para ansiedade, aí ela é pronta para se lembrar. Não é assim? Mas a Bíblia está dizendo que, por modo assombrosamente, maravilhosamente, me formaste. Você não foi formado do acaso, você foi projetado de uma forma maravilhosa. Amém? Diga, eu sou uma bênção. Diga, eu sou um projeto de sucesso. Eu nasci para vencer. Aleluia. Derrotado é o diabo, meu irmão. Mas você nasceu para vencer. Vá lá para o Salmo 8. Salmo 8, versículos 5 e 6. O salmista está falando justamente da formação do homem, né? E ele diz aqui no versículo 5: fizeste-o, o homem, no entanto, por um pouco menor do que Deus, e de glória e de honra o coroaste. Deste-lhe domínio sobre as obras da tua mão, e sob seus pés tudo lhe puseste. Amém? Veja, embora Deus tão grande, esse salmo dá um contexto de Deus tão grande, ele vai dizer que, no entanto, tu fizeste o homem um pouco menor do que você, do que Deus. De glória e de honra tu o coroaste, deste-lhe domínio sobre as obras da tua mão. Sabe, meu irmão, tudo que Deus criou, ele disse, domine. Amém? Deu ao homem. Isso é o projeto de Deus. Deus te projetou para ser dominador. Dominador não de pessoas. Amém? Alto lá. Você não nasceu para dominar ninguém, escravizar ninguém. A Bíblia diz que Deus lhe fez para dominar sobre toda a criação dele. Ou seja, você vai dominar sobre a terra. Amém? O diabo distorce as coisas e criou um mundo distorcido, né, por causa do pecado, e as escravizando as outras, vive querendo dominar os outros, mas a Bíblia em um momento diz que o homem nasceu para dominar o outro. Ele nasceu para dominar a criação de Deus, aquilo que Deus colocou debaixo dos pés dele. Amém? Então, meu irmão, você precisa se ver como uma pessoa que tem autoridade. Amém? Você foi criado para a honra, glória e louvor do seu Pai. Amém? Agora eu te pergunto, quando você está doente, quando o seu corpo está fragilizado, quando você está uma pessoa na miséria, está glorificando a Deus? Tá ou não? Quando você passa em algum local e você vê algo bonito, um prédio bonito, um prédio bem construído, e lá tem uma placa assim, que o engenheiro daquela obra é fulano de tal. Aí você pensa o quê? Quando você vê aquele prédio bonito. Rapaz, esse engenheiro é top. O cara entende. Mas quando você vê, muitas vezes, um projeto, uma ponte que foi construída e caiu e matou pessoas, e aquela ponte tem lá, foi
o engenheiro fulano de tal, o que é que você pensa? Rapaz, esse engenheiro, não é? O que é que as pessoas estão olhando para nós e vendo da criação de Deus? Pessoas derrotadas? Meu amado, as pessoas precisam ver em mim e em você a excelência da criação de Deus. Como? Através da nossa vida. Eu não estou falando nada de dinheiro, de riqueza, não. Eu estou falando de alegria. Eu estou falando de pessoas equilibradas em Deus. Amém? Pessoas que transmitem o amor de Deus. Isso é as qualidades de Deus. Amém? E é isso que nós somos chamados para ser. As outras coisas, elas serão acrescentadas, a Bíblia diz. Nada contra você ter bens, você ter dinheiro, mas a Bíblia diz, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e tudo mais o será acrescentado. Então, meu irmão, nós precisamos entender que nós estamos aqui para proclamar as obras daquele que nos criou. Você precisa ser mensageiro de Deus, da mensagem do Evangelho, e, acima de tudo, quem Deus é através da sua vida. Amém? Aleluia. Se você trabalha em um local, meu irmão, as pessoas precisam olhar para você e saber que Deus é Senhor na tua vida. Amém? Deus quer te promover aonde você trabalha. Deus quer usar você para ser um instrumento da glória dele naquele local. Agora, como tem sido o nosso comportamento onde nós trabalhamos? Não estou aqui trazendo nenhum tipo de condenação, mas uma reflexão para a nossa vida. Deus nos projetou para ser um sucesso. Deus nos projetou para ser vencedor. Mas eu e você precisamos tomar a decisão de nos humilharmos perante a potente mão de Deus. Ou seja, como é que eu me humilho perante a potente mão de Deus? Senhor, eis-me aqui. Eu quero te representar onde eu for. O que é que a tua palavra diz? Amém? Deuteronômio 28, versículo 13 diz, o Senhor te porá por cabeça e não por cauda. Só estarás por cima e não debaixo, se obedeceres aos mandamentos do Senhor. Amém? Então, meu irmão, essa palavra, a palavra de Deus, é o nosso manual de vida. Não tem como fugir. Se você é cristão, aí fora o mundo usa várias artimanhas, várias ferramentas, mas nós que somos cristãos, é a palavra de Deus. E a palavra de Deus é o nosso sustento, a palavra de Deus é quem nos levanta, a palavra de Deus é o nosso alimento espiritual. Amém? Então, eu preciso entender isso para que eu possa desfrutar de tudo aquilo que Deus projetou para a minha vida. Deus não te projetou, meu irmão, para viver uma vida triste, viver uma vida desanimada, amargurada, decepcionada. Talvez você diga, pastor, a minha vida foi uma decepção. Hoje eu já estou velho. Eu quero dizer para você que a Bíblia diz que Caleb estava com 80 anos. Sabe, 80 anos já é uma idade, né? Relativamente, não está velho ainda não, mas está maduro. Amém? E ele diz que o vigor dele estava como no início. Mas sabe qual era? Não era o vigor físico em si, mas era a convicção em Deus. Sabe, ele pediu um monte para conquistar. Ele pediu, amado, você tem desistido? Tem gente que fica pensando, não sei, daqui a uns tempos eu vou me aposentar. Ei, a Bíblia não tem essa palavra aposentadoria. Amém? Eu não estou dizendo que você que trabalhou no emprego, 35 anos, 40 anos, se aposentou, isso é lícito. Eu estou falando aposentadoria espiritual, aposentadoria do projeto de Deus. Deus não tem plano de aposentar você do projeto dele.
Enquanto você estiver nessa terra, estiver com 80, 90, 100 anos, tiver vida, Ele quer te dar motivação, quer que você conquiste coisas. Sabe, meu irmão, porque a pessoa envelhece não é pela idade. Existe um envelhecimento cronológico. Mas existe uma idade hoje, né, que os psicólogos, esse pessoal aí, fala que existe a idade emocional. Tem gente com 20 anos que está com 60 emocionalmente. Amém? Tem gente que está com 60, 80 anos cronológico, mas está emocionalmente com 20, com 30, querendo conquistar coisas, querendo avançar, querendo fazer. Amém? O que é que você decide hoje? Viver olhar para a sua idade cronológica, olhar para a sua idade espiritual? Porque eu quero te dizer, o teu espírito ele não tem limite. Diga, eu sou novinho em folha. Diga, eu sou novinho. Amém? Ah, pastor, mas eu estou com uma dor aqui, eu estou lá. Eu quero dizer para você que o teu espírito é novo. Amém? Começa a declarar que o teu corpo vai reagir conforme o teu espírito. Amém? Mas nós precisamos, amados, ter essa convicção. A gente olha muito para o natural, para o corpo físico, para o que a gente está vendo. Eu sei que isso tem uma verdade. Ninguém aqui está dizendo que não é verdade. Mas existe uma verdade acima dessa verdade, que é a verdade do teu espírito. Então, o teu espírito, ele não envelhece. Amém? Então, enquanto você decidir fazer alguma coisa, Deus está com você. Amém? Então, você pode ter errado, pode ter fracassado em algumas coisas. Ah, pastor, mas eu já abri tanto negócio, quebrei. Eu quero dizer para você que a Bíblia diz que o homem pode cair 7 vezes, mas 7 vezes ele levanta pelo Espírito. Amém? Por Deus. Meu irmão, Deus te chamou hoje à noite para levantar a cabeça, bater a poeira e correr a carreira que Ele te chamou. Eu estava vendo, existe uma coisa no povo de Deus que a gente precisa ter cuidado, e isso vem desde o princípio lá, quando Adão, né, pecou. Então, a doença, a miséria, na verdade, entrou no mundo e o homem passou a sofrer essa influência. E uma das coisas que, de lá até hoje, que influencia muito, é a tua emoção. Porque aquilo que a gente pensa é aquilo que a gente vai falar. E o que a gente fala é o que a gente age. Então, a nossa emoção, ela é traiçoeira. Ela é movida pelo que está vendo, pelo momento. Mas quando nós nos firmamos na palavra, eu quero dizer para você, as suas emoções vão começar a se alinhar. É um processo simples? Não. Isso requer disciplina. Isso requer meditação na palavra. Isso requer você estar declarando a palavra. Amém? Deus nos criou, amados, para sermos dominadores, para dominar as situações. Não as situações te dominar. Amém? Preocupação está dominando você? Medo está dominando você? Ansiedade está dominando você? Eu quero dizer para você, a partir de hoje, amado, decida. Quem vai dominar a situação sou eu. Amém? Diga, medo não me domina. Ansiedade, amado, não pode dominar você. Mas aí o diagnóstico é que o mal do século é depressão, ansiedade, transtornos psicológicos. E nós, por sermos cristãos, não estamos isentos disso. Ao contrário, são doenças emocionais.
E se nós temos uma alma, temos um corpo, nós vamos estar sujeitos. Mas nós temos a palavra, o espírito de vida dentro de nós, para reagirmos a isso. Amém? Para declararmos isso. Hoje à noite nós vamos celebrar a ceia do Senhor, que simboliza justamente o sacrifício de Jesus, para que Ele nos trouxesse essa vida de Deus, aquela vida que Adão perdeu, entregou. Sabe, Jesus resgatou para mim e para você. Espiritualmente você foi recriado, meu espírito. Ele é novo em Deus. Teu espírito não tem depressão, teu espírito não tem ansiedade, teu espírito é saudável. Mas o teu corpo, ele recebeu influência de coisas da tua mente, de pressões, sabe, preocupação, amado. Tira a paz. Preocupação, o nome já diz, pré-ocupação, ocupar previamente. Ou seja, quando eu me preocupo, eu estou ocupando a minha mente previamente, antes de acontecer. Não é assim? E tem gente se preocupando com anos de antecedência, sabia? Antigamente as pessoas se preocupavam com amanhã, o que é que eu vou comer amanhã. Mas tem gente hoje se preocupando, eu vi uma pesquisa, se preocupando com anos à frente. Meu irmão, a sua mente não suporta. Deus não te criou para se preocupar com anos de antecedência. A Bíblia diz que a cada dia o seu próprio mal. Então veja, se você traz todo um contexto de futuro para hoje, a sua mente fica sobrecarregada. Não é assim? Então isso vai gerar em você cansaço, vai gerar no teu corpo físico desânimo, dor. Por quê? Porque você não foi estruturado para viver preocupado. Você foi estruturado para viver o hoje. Amém? E quando você traz toda essa carga para hoje, que é a preocupação, como é que eu vou pagar a conta amanhã? Como é que eu vou pagar a prestação do carro no próximo mês? Pagou hoje, já está pensando como é que vai pagar a outra. Ei! A cada dia. Amém? Eita, amanhã tem isso, isso, isso. Na outra semana tem isso, tem IPVA, tem não sei o quê, tem... Vivemos num mundo em que é a pressão, não é assim? O consumismo e a pressão em cima de nós, e a gente está pensando como é que vai ser, como é que vai ser, como é que eu vou fazer. Ei, meu irmão, a cada dia, diga assim, a cada dia, diga a cada dia. Não é a cada ano, a cada mês, trazer tudo para hoje. Planeja, meu irmão. Coloca as tuas coisas numa planilha. A gente sempre é a favor, e a própria Bíblia diz, que nós devemos planejar a nossa vida. Mas sabe que o planejamento é para ficar lá? Não é para ficar aqui? O problema é porque a gente está com as contas ali e a cabeça todo dia martelando. Pega o teu planejamento. A Bíblia diz que o coração do homem pode fazer planos, e deve fazer, mas a resposta certa dos lábios vem do Senhor. Meu irmão, coloca os teus planejamentos diante do Senhor, todos os dias. Coloca os teus compromissos. Coloca o que você precisa diante do Senhor e diga, Pai, a tua palavra diz que a cada dia o seu próprio mal. Amém? O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Pai, eu te peço sabedoria, provisão, discernimento, mas eu me recuso a me preocupar. Porque o mundo quer dizer que quem não se preocupa é irresponsável. O mundo quer dizer que quem não se preocupa é porque não quer pagar as contas. Não, meu irmão, não é isso.
Preocupação é uma coisa e responsabilidade é outra. Deus te chama, amados, para viver uma vida correta, mas dependendo dEle. Amém? Confia no Senhor de todo o teu coração. Amém? E não te estribes no teu próprio entendimento. Amém? Isso é tremendo. Provérbios 3. Amém? Aleluia. Deus quer te prosperar. Cadê os projetos que você fez para a sua vida? Cadê aqueles sonhos que você projetou para você, para a sua família, para a sua vida, para a sua igreja, para os seus negócios? Ei, Deus te chama hoje para reavivar isso dentro de você. Não desista, meu irmão. Você pode olhar para o seu corpo físico, pode olhar para a sua condição financeira, pode olhar para a sua vida natural e você não vê muita motivação, mas a tua motivação não depende do que está fora, a tua motivação tem que depender do que está dentro. Amém? Espírito. Deixa eu te trazer alguma chave. Vai lá para Daniel, capítulo 6. Às vezes as pessoas dizem, pastor, o senhor não sabe como é a minha vida. O senhor não sabe como é que está a minha situação. O senhor não sabe de onde eu vim. Você também não sabe de onde eu vim? Então a gente fica no mesmo patamar. Não é? Vamos aqui fazer lamentação e chorar de onde veio, de que família pertence, o que já passou na vida. Não. Mas veja o que diz aqui Daniel, capítulo 6, versículo 3. Eu não vou ler toda a história devido ao tempo, mas depois você pode ler. Mas o livro de Daniel, ele é riquíssimo. E ele diz aqui, então o mesmo Daniel se distinguiu destes presidentes e sátrapas. Será isso? Deve ser uma patente aí, né? É o quê? Olha aí, tá vendo? Glória a Deus. Porque nele havia o quê? Murmuração. Um espírito, o quê? Excelente. E o rei pensava em estabelecê-lo sobre todo o reino. Agora, esse espírito excelente aqui, ele não está falando do espírito, alma e corpo. Ele está falando de uma atitude. Amém? De uma motivação, de uma consciência de quem ele era. Mas se você vai olhar o contexto da vida de Daniel e daqueles jovens que estavam com ele, eles eram escravos. Eles estavam na Babilônia, no reino da Babilônia, como escravos. Eles foram capturados e foram levados. E eles eram considerados como uma cultura inferior no reino da Babilônia, sabia? Mas eles foram levados para lá. Mas a Bíblia diz que nele havia um espírito excelente ao ponto de o rei querer colocá-lo sobre todo o reino. Imagine, você veio de uma nação escrava, de uma nação que estava sendo escravizada, você era visto como uma cultura inferior, mas quando ele chegou lá, o comportamento, a atitude dele chamou a atenção do rei ao ponto de querer colocar ele sobre todo o reino. Por quê? Porque nele havia o quê? Um espírito excelente. Amém? Você pode dar um glória a Deus? Um espírito excelente. Bonito, né? Título: Espírito excelente. Amém? Como é que está a tua atitude? Você está com esse espírito excelente naquilo que você faz? Amém?
A gente pode ver isso também na vida de José, né? É muito parecido esse contexto de Daniel e de José. José estava na nação também como escravo, a nação egípcia, que era a maior cultura, era a maior potência daquela época, e ele chega lá, mas devido à atitude dele, devido ao comportamento dele, ele chegou ao ponto de ser o segundo, ou seja, Faraó, depois José, sobre todo o reino. Amém? Então veja, não há como você questionar. Deus quer que você seja promovido, meu irmão. Deus quer te levantar onde você está, no seu trabalho, no seu negócio, na sua vida. Mas você precisa ter um espírito, o quê? Excelente. E a gente não vai ter tempo, mas eu quero só ver um aspecto aqui da excelência nas pequenas coisas. Porque a excelência, ela começa nas pequenas coisas. Amém? Como nós vimos, espírito excelente significa uma atitude, um comportamento. E sabe que eu preciso ter uma atitude excelente nas pequenas coisas. Jesus tem um texto que ele fala lá em Lucas, capítulo 16. Aleluia. Abra lá bem rapidinho. Lucas, capítulo 16, versículo 10. Jesus falando, ele diz: quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. E quem é injusto no pouco, também é injusto no muito. Amém? Ou seja, quem é excelente no pouco, vai ser excelente no muito. Então não tem como a gente chegar a um nível de excelência, de promoção em Deus, se a gente não consegue ser excelente nas pequenas coisas. Amém? Se a gente não é fiel nas pequenas coisas. E, infelizmente, o tempo não dá, mas eu quero ligeiramente falar para você, como é que está o nosso espírito de excelência dentro da nossa casa, com os nossos familiares? Como estamos tratando o cônjuge, os filhos, mulher e marido? A Bíblia diz em Provérbios 16, 24, palavras agradáveis são como favo de mel, doces para a alma e medicina para o corpo. Palavras agradáveis, mais uma vez, palavras. Meu irmão, palavra tem poder. Amém? Aquilo que a gente fala, palavras agradáveis são como favo de mel, doces para a alma e medicina para o corpo. Mas eu digo para você, palavra suave, não é aquela palavra melosa, não. Porque tem gente que acha que é assim, não tem que falar com o outro, ai, meu amor, ai, será que você quer isso? Será que quer? Não. Palavras suaves são palavras que edificam. Palavras suaves são palavras que não traz transtorno, que não traz medo, que não traz, vamos dizer, afronta. Amém? Às vezes você pode falar firme, mas ser uma palavra suave no aspecto do que é em amor. Amém? Então, nós precisamos, amados, ver como é que a gente está procedendo dentro da nossa casa. Começa na casa. Nós somos lá fora o que somos em casa, não é assim? Mas também, como é que eu estou procedendo no meu trabalho? Eu estou sendo excelente naquilo que eu estou fazendo? Nas pequenas coisas que chegam às minhas mãos? Não é? Será que eu estou considerando? Eu estava vendo algumas semanas, eu trabalho numa empresa grande, e lá o pessoal recebe muito material de limpeza, né, essas coisas, toalhas de papel. E eu estava observando certa vez uma pessoa, ela chega no banheiro lá, aí tira um bocado de papel, toalha, aí bota na bolsa, para levar para casa.
Tem outra vez que era papel higiênico. Pode ser até que ele esteja com alguma dificuldade de papel em casa, né? Mas justifica, não é? E às vezes a gente diz assim, não, mas isso é um absurdo. Mas às vezes que a gente, certo dia eu estava lá e fui imprimir uma conta minha, um boleto meu. Eu fui imprimir na impressora de lá. Aí quando eu fui na impressora pegar o papel, eu vi que tinha vários boletos, né? Várias pessoas fazendo e às vezes a impressora duplica. E o Espírito Santo falou: é seu? Você tem impressora em casa? Eles têm. Eu imprima lá. Ah, mas isso é besteira, uma folha de papel. Mas a Bíblia diz: quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. Não é o valor financeiro. É aqui, ó. Que está dentro. Às vezes tem pessoas que olham e dizem: ah, mas a empresa pode. Lá tem muito. Mas não é seu. Amém? Isso não me dá o direito de tirar o que não é meu. Isso tem uma palavra que às vezes é um pouco dura, mas se chama roubo. Quando eu pego um clipe da minha empresa e levo para casa, um clipe, bastou um clipe, não chega a ser 1 centavo. Não é o aspecto financeiro. É a atitude. Amém? O negócio ficou tão silencioso que... Amém? Não estou fazendo isso para lhe condenar. Eu mesmo fui tratado, já sou tratado nessas coisas, né? E eu tenho me disciplinado. Toda vez que eu vou imprimir algo lá, eu me lembro. Aí levo para casa. Eu boto no pendrive e levo para minha casa. Amém? Glória a Deus. Mesmo se eu não tivesse impressora em casa, não ia justificar eu estar imprimindo lá, porque não é meu. Não é da empresa. Amém? Precisamos ter cuidado. Porque se a empresa fosse sua, você gostaria que as pessoas levassem o que tem dentro da sua empresa para as suas casas? Então, aquilo que a gente não quer para nós, não podemos fazer para os outros. Amém? E na igreja, como é que a gente tem tratado? Temos sido fiel nas pequenas coisas. O negócio está esquentando. Vai deixar para o próximo capítulo, né? Mas precisamos meditar. Como tem sido a nossa vida? Nas pequenas coisas. Amém? Meu irmão, Deus quer nos tratar nisso, a mudarmos nossa atitude. Tem algo que Deus tem tratado muito forte comigo, que é uma área que eu preciso, muito. É no trânsito. Eu não sei você, mas eu sou um pouco inquieto no trânsito. Minha esposa que eu diga, né? Se eu pegar um trânsito, aí eu já fico inquieto. E Deus tem batido forte comigo nisso. Né? Oro em línguas, e aí aquele trânsito, começa a orar em línguas, e daqui a pouco... Às vezes, você vem em uma faixa, tem uma pessoa que quer entrar, e você vê a pessoa ali. Você está no seu canto certo, mas eu estou no meu canto certo. O cara vem por aqui querendo entrar, aí eu vou... Eu estava com minha esposa, ela disse, pelo amor de Deus, deixa. Não, o cara está errado. Eu estou no meu canto. E foi. Vai bater. Não, eu quero ver se ele bate. Aí foi. Eu ganhei. Aí depois vem aquele negócio, rapaz, que comportamento feio, né? Ganhou o quê? Estava arriscado ganhar uma batida, né?
gente vive numa cidade de um trânsito tão caótico, né? Então, tem sido tratado todos os dias. Amém? As pequenas coisas. Porque às vezes você faz alguma coisa na rua e a pessoa lhe vê ali e você nem sabe. Aí chega aqui na igreja, está visitando a igreja, aí está o pastor aqui pregando e o cara dali só olhando. Foi ele que me trancou. Não é assim? E além de tudo, amados, você precisa aprender a começar a trabalhar essa questão dos sentimentos, das coisas que você... Ah, mas eu sou assim, meu temperamento é assim. Ei, meu irmão, é nessas coisas que Deus quer tratar com você. Amém? Como tem tratado as pessoas? Quando chega nos locais, nas repartições. Você às vezes está certo, mas eu estou certo, é meu direito. Faz um barraco ali e sai se gabando. Ah, tá vendo? Consegui. Conseguiu o quê? Seu próprio ego? Então nós precisamos, amados, melhorar nas pequenas coisas. Amém? A excelência começa nas pequenas coisas. A excelência começa naquilo que nós realmente somos. Quando ninguém está vendo, ou quando ninguém da igreja está vendo, mas Deus está vendo. Amém? E Ele recompensa a gente por esses momentos. Não é pelo que você é em público, não é pelo que o pastor prega aqui, mas é pelo que eu sou, quando ninguém está me vendo. É o que eu sou quando eu estou diante de uma situação e trato uma pessoa. Como é que eu trato? Em amor ou buscando só meu interesse? Amém? Que nós possamos, amados, meditar nisso. Amém? Fazer o que é certo, em primeiro lugar, independente da minha vontade. Ah, mas minha vontade é essa. Ei, fazer o que é certo, em primeiro lugar. O que é o certo? Está aqui na palavra. Amém? Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Nós vamos celebrar a ceia. Espero que você receba essa palavra com mansidão no seu coração. Amém? Entendendo que é o cuidado de Deus sobre a tua vida. Sabe, antes da gente ministrar, a gente é ministrado. Deus tem tratado muito comigo nessa área. Eu não sou perfeito, mas eu tenho buscado em Deus sabedoria. Sabe, nós precisamos ter essa convicção. Nós estamos aqui representando nosso Pai. Estamos nessa terra representando Deus. Então que possamos estar dignos diante das nossas atitudes. Amém?